Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou entre nós e que por graça vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBlondrina1 e facebook.com/Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um parceiro, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. E há custos para isto. Contamos com as suas orações. Há muitas lutas e nós contamos também com a sua divulgação para que esse programa alcance um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta para o nosso papo. Nossa indicação hoje é um livro muito precioso, da semelhança de Caim à semelhança de Cristo. Aqui neste livro, o David Kuykendall coloca a religião e o Evangelho. Aqui Caim, nós temos aqui na figura o agricultor fazendo com o seu esforço e trazendo com o seu esforço uma oferta do seu jeito. E aqui o cordeiro simbolizando a oferta de Abel, que é Cristo. Há uma diferença entre a religião que os homens constroem com o seu suor do Evangelho que Deus fez com o sangue do Cordeiro. Este livro eu acho um dos livros imprescindíveis. Quando eu o li na década de 70, ele fez um strike na minha vida. E nós queríamos indicá-lo como algo de precioso que você pode encontrar para a maturidade espiritual, para a sua vida espiritual. Então, fica aqui a nossa indicação. Que Deus lhe dê a oportunidade de ter esse livro na sua estante. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós vemos
dois nascimentos: o do bebê e o do novo ser, um ser espiritual. O neném nasce descendente de Adão. Ele é carne. E carne é carnal. É o nascimento da carne. A nova criatura é um milagre da graça e acontece que a pessoa nasce através do Espírito Santo, como uma realidade espiritual. A criança cresce e continua sempre sendo carne. Mas um dia, por alguma razão, essa pessoa pode nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Ela nasceu da carne e continua carne. E aí ela nasce do Espírito e passa a ser Espírito. Ela nasce do Espírito e é Espírito, mas continua como carne, ainda que perca a sua condição de carnalidade permanente. O que é nascido da carne continua sendo carne. O que é nascido do Espírito é Espírito e permanece Espírito, mesmo vivendo na carne. Mas não na carnalidade. Neste caso, o Espírito é Espírito e continuará espiritual, mas a carne continua sendo carne, mas não será carnalidade. A espiritualidade vem do Espírito, mas a carnalidade, que é da carne, agora já não existe mais na nova criatura. Existe sim uma vida na carne, sujeita ao pecado, mas não a vivência permanente no pecado. Quando alguém nasce de novo, não deixa de ser carne, ao ter sido feito espírito. Porém, deixa de ser dirigido pela carnalidade da carne. Ela passa a ter agora uma outra dimensão diferente da carnalidade. O que é nascido da carne, uma vez nascendo do Espírito, se torna uma outra vida e a vida de Deus vai dominar o processo da santificação. Ele é carne, mas não é mais carnal. Aquele que é espírito é espiritual. E embora continue na carne, não é carnal. Não vai viver na carnalidade. Porque se alguém vive na carnalidade, significa que esta pessoa não nasceu de novo. Não estamos dizendo que a pessoa na carne não está sujeita ao pecado, mas não tem prazer na vivência do pecado. A carnalidade é o resultado da carne sem o novo nascimento no espírito. É o resultado de uma vida dominada e construída totalmente pelos desejos, instintos da carne. Uma vez nascido de novo, a carne continua sendo carne. Todavia, a nova criatura não é mais uma pessoa governada pela carnalidade.
Isso precisa ficar bem marcante para cada um de nós. Ainda que essa pessoa possa pecar na carne, a carne em sua carnalidade não terá mais domínio sobre ela. Já não é mais escrava da carnalidade, ainda que peque na carne. O ser humano na carne, sem o novo nascimento, vive a ditadura da carne. E ainda que não seja depravado na carnalidade, ele é carnal. Ele faz as coisas baseado nos seus desejos carnais. A nova criatura é espiritual e mesmo vivendo na carne, sempre será uma pessoa espiritual. Aí o espiritual pode agir na carne, mas não será um carnal. Você está vendo que a gente está batendo aqui nesse ponto para fazer a identificação da carne e da carnalidade que governava o homem natural. Deus é espírito. E sendo espírito, só se comunica com os seus filhos de modo espiritual. Ele não comunica-se com o homem carnal, porque a carne não tem condições de entender a linguagem espiritual. Não é a psique que se comunica com Deus, mas o Espírito. O Espírito, ele é o veículo, o lugar, o traço de ligação com Deus. Se não houver vivificação em nosso espírito, não haverá vida relacional com Deus, mesmo que haja uma vida ética, cheia dos mais ricos frutos de moralidade. Nós encontramos pessoas bem educadas, de moralidade muito elevada, mas sem nenhum traço de intimidade com Deus. É uma coisa puramente ligada à sua vida moral, ética. O novo nascimento tem a ver com a vida que se conecta com Deus. Não necessariamente uma vida sem jaça, uma vida sem problemas em sua conduta. Não, isso não é necessariamente, mas é uma vida que se interliga com Deus, que está em comunhão com Deus. É verdade que a nova criatura terá um comportamento adequado e vida moral digna, mas não é a vida moral digna que vai determinar se houve novo nascimento ou não. É a vida de confiança, de fé, a vida de dependência da realidade espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, diz o apóstolo São Paulo, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não pode compreender porque ele não tem a mentalidade de Cristo. É outro tipo de mente que está por trás. O que caracteriza a nova criação é, antes de tudo, a nossa confiança. E essa confiança apenas na Trindade. E a total e permanente desconfiança de nós mesmos. Eu vou bater nesse ponto já já. Nós vamos ter um intervalo
e, se Deus quiser, vamos voltar para abordar um pouquinho sobre isso. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. Ah, e não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Então, eu estava dizendo que o que caracteriza uma nova criação, uma nova criatura, é antes de tudo a fé, a confiança. E esta confiança apenas na Trindade. Isto também mostra a nossa desconfiança de nós mesmos. Eu uso duas palavras: autoestima e estima do alto. A autoestima é produzida por nós mesmos, com o apoio das pessoas. A estima do alto é aquilo que a palavra de Deus fala do que Deus pensa a meu respeito. E aí me faz ser um homem de fé, de confiança. A fé é a nossa plena confiança em Deus, ou a confiança no alto. E o arrependimento, a nossa desconfiança da autoconfiança. Nós precisamos desconfiar que o homem que se baseia em si mesmo é uma pessoa muito frágil, porque no fim das contas existe uma morte que lhe detém os seus projetos. Aquilo acaba. Aquele que nasceu do alto vive dependente do poder do alto, em constante arrependimento de si mesmo. Deixa eu ver se eu posso dizer isto para... Uma vez que eu vivo pela fé em Deus, eu vivo na dependência dEle e em constante arrependimento das minhas perspectivas finitas. Eu preciso saber que eu não sou permanente do ponto de vista da carne. Como disse George Whitefield, precisamos arrepender-nos de nosso arrependimento e lavar nossas lágrimas no sangue de Cristo. Nós precisamos ter a consciência de que
até mesmo o meu arrependimento precisa ser movido a dedo de Deus. Porque senão eu vou me tornar uma pessoa ensoberbecida na minha fé, na minha crença, no meu arrependimento. Se formos espirituais, até das lágrimas precisamos nos arrepender. Isto mostra que muitas vezes nós choramos por causa de remorso e não por causa de verdadeiro arrependimento. O ser humano sem um novo nascimento, sem um nascimento do alto, o nascimento do Espírito, ele é carnal em tudo o que fizer, seja isto bom ou ruim. Como assim? A carnalidade não está só na coisa má que eu faço, mas também naquela coisa boa que eu faço para ser reconhecido, que me leva à vaidade, o orgulho. Uma esmola que eu dou, um óbolo que eu dou para que eu seja visto como uma pessoa bondosa, reconhecido isto como alguma coisa elevada, isso tem o cheiro da carne. Isso tem a característica do Adão, daquela atitude de exaltação. A pessoa ética sem a vida de Cristo é carnal em toda a sua moralidade. E a pessoa rude e maliciosa é carnal em sua rusticidade pessoal e ignorância. Não é carnal só quem é rude, que é grosso. É carnal também aquele que é ético, mas que quer, com a sua ética, levar vantagem para o seu ego, para o seu egoísmo. Isto mostra a dimensão da carnalidade humana. A carnalidade se define pela procedência. Tudo que fazemos pelo governo da alma caída, através do corpo, para a vanglória é carnal, por mais elevado que seja. É o que está por trás dela. Por exemplo, cantar na igreja hinos apenas para satisfazer os desejos do ego, para exibir o talento da boa voz, da musicalidade, para se tornar reconhecido, isso é carnal. É tão carnal como a festa do carnaval. É carnal porque é da carne, porque é para a promoção da carne. Se eu prego para que eu seja visto e notado, isso é carnalidade. Tudo que visa a nossa exaltação pessoal cheira a vaidade da carne. E é isto que a obra de Deus precisa acontecer nas nossas vidas, nos libertar desta tirania da carnalidade. Os desejos da alma vinculados aos instintos do corpo, quer sejam positivos ou negativos, acabam se expressando em carnalidade. Ora com o estilo de pura vaidade, ora com uma fisionomia pálida de vergonha. Mas é carnal. É carnal. E é disso que
que nós precisamos experimentar o outro nascimento, porque o nascimento da carne é carne, continua sendo carne. E o nascimento do Espírito é Espírito e nos torna espirituais vivendo na carne. Tanto a exibição dos talentos que exaltem a nossa alma, como o aviltamento moral que a denigre, é carnalidade de fio a pavio, é carnalidade do começo ao fim. E nós precisamos ganhar uma dimensão diferente dessas coisas que nos levam à aparência de espiritualidade. Por isso nós precisamos nascer do alto para sermos libertos da carnalidade do ego. Você já nasceu de novo? Você já nasceu do alto? Pergunta que nós não vamos parar sempre que pudermos fazê-la aqui. Não estou lhe perguntando se você faz parte de alguma igreja, mas se você já nasceu de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. O fato de você ter sido batizado numa igreja não lhe faz uma nova criatura. Não significa que você é uma nova criatura, mas o fato de ter sido batizado na morte com Cristo faz um ser diferente. O apóstolo Paulo diz assim: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Em Romanos 6,3. Batizados em Cristo Jesus, não em água, aqui não tem água, aqui tem batizados em Cristo, ou seja, incluídos em Cristo, fomos batizados na sua morte. No verso 4 ele vai dizer: fomos pois sepultados ou mergulhados na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E no verso 5 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. E a pergunta que eu faço: você tem certeza de que você já foi crucificado com Cristo e você não vive mais, mas Cristo vive em você? Isto que nos leva a nascer de novo. É a morte e ressurreição com Cristo. É porque dele e por meio dele e para ele é que são todas as coisas. Então o nosso apelo aqui é para que você considere esse assunto. E se você não nasceu de Deus, você não é um filho de Deus, ainda que seja uma criatura divina. Que Deus lhe leve a uma experiência nessa palavra e que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim quiser, de coração para coração.